Fala, investidores, eu sou o David Aguiar, analista de renda fixa aqui da Tick Research, e hoje eu vou te ensinar como que faz o correto uso do relatório Boletim Focus, que é divulgado semanalmente pelo Banco Central do Brasil. Então, como já está aqui na minha tela o arquivo, mas é bem fácil de encontrar no Google, só digitar aí Boletim Focus, vai vir lá o site do Banco Central, clica lá no link, ele já vai direto para a página que tem o histórico de todos os arquivos que já foram divulgados aí para o mercado. Toda segunda-feira pela manhã, o Banco Central divulga um novo boletim. Esse boletim, ele é basicamente ali um consenso de mercado. Não é o próprio Banco Central que faz essas projeções de alguns números que estão ali. Ele abre para o mercado financeiro, para entidades que trabalham no mercado financeiro, geralmente é equipe econômica de bancos, de gestoras, né, de assets que fazem gestão de fundos de investimento, de consultorias econômicas. Tem uma equipe bem grande aí que trabalha no mercado financeiro que ajuda a compilar essas informações. E cada um vai dar a sua opinião em relação a qual que é a expectativa que ele tem, que a equipe econômica tem, em relação a qual que vai ser os juros lá no final do ano, qual que vai ser a inflação, o PIB, a variação do dólar, a variação cambial. Então eles vão dando essas opiniões semanalmente, e semanalmente esses números vão sempre se modificando, né? Na grande maioria das vezes, esses números vão oscilando ali ao longo do tempo. Então a intenção desse relatório, como alguns às vezes criticam, não é cravar qual que vai ser o número exato que vai fechar lá no final do ano, os juros, a inflação, o câmbio, o PIB, dentre outros, mas sim dar uma sensibilidade para nós que fazemos alocação, para você que é investidor e toma a decisão de investir, assim como para empreendedores, para uma série de pessoas que servem esse tipo de informação aqui, mas a ideia do relatório é te passar uma sensibilidade do que o mercado financeiro está esperando que aconteça com os juros, com a inflação, com o dólar, ao longo do tempo, de acordo com as interações que vão acontecendo todos os dias, né? As ciências econômicas é um órgão vivo. Basicamente, ele é o resultado, né, das interações entre pessoas, empresas, governos, gastos, tributos. Tem uma série de variáveis ali que vai se interagindo ao longo do tempo, e dali vai se derivando números de inflação, de juros, de PIB, de dólar, de acordo com o que vai acontecendo na economia todos os dias. Então, se as interações elas vão acontecendo todos os dias, em magnitudes diferentes, então é normal e é esperado que as expectativas para juros, inflação, câmbio, entre outros, também vão variando ao longo do tempo. Então, a ideia aqui não é cravar o resultado lá no final do ano, né? Nós estamos gravando esse vídeo aqui em junho de 2024. A ideia não é acertar qual que vai ser o câmbio, qual que vai ser o dólar lá no final do ano. Não é essa a ideia. A ideia aqui é você saber interpretar a forma como o relatório é divulgado. Então vamos destrinchar ele aqui só para você entender. O relatório ele vem trazendo informações em relação a projeções para 2024, 25, 26 e 27. Né? Geralmente ele curto, médio prazo. É difícil fazer projeções para daqui a 2, 3, 4 anos. Né? Se é difícil projetar para o final desse ano, imagine para daqui a 2, 3, 4, 5 anos. É muito difícil fazer esse tipo de acerto com frequência. Tá? Então vamos se atentar aqui só a 2024, por exemplo, que é o ano que nós estamos. O relatório é divulgado sempre com essa estrutura, né? Ele mostra quanto que o mercado estava esperando em relação a 4 semanas atrás, né? Qual que era a opinião do consenso de mercado há um mês atrás, qual que era o consenso de mercado há uma semana atrás e qual que é o consenso de mercado hoje, né? Na semana corrente que o relatório ele foi divulgado. Então, a ideia aqui é sempre entender essas variações ao longo desse período que é compilado aqui. E aí o relatório ele separa ali alguns quadrantes, né? O mais importante é o primeiro quadrante ali que está em negrito, que é a variação do IPCA, a variação do PIB, a variação do câmbio, que é basicamente o real versus dólar ou dólar versus real, e qual que é a taxa Selic do período. Tá? Todas as variáveis ali para baixo, conta corrente, a dívida líquida, tudo isso aqui ele é meio que secundário para quem é investidor, para quem vai tomar decisão de investimento, porque dessas variáveis para baixo, o resultado final é o que está em cima, né? A expectativa para a inflação, do câmbio, da Selic, é uma consequência dessas interações que estão destacadas ali embaixo. Então, vamos só nos atentar a esse primeiro quadrante, tá? Então, perceba que o mercado financeiro esperava que o IPCA, a inflação aqui no Brasil, né? Existem outros índices de inflação, mas o principal é o IPCA. Há 4 semanas atrás, o mercado esperava que a inflação no Brasil, no fechamento de 2024, seria ali na casa de 3,72. E hoje, né, que o último relatório foi divulgado, já aumentou para 3,88.
Isso quer dizer que, ao longo do tempo, ao longo dos últimos dias, das últimas semanas, de acordo com o que vem acontecendo no mercado, na economia, os dados que vão sendo disponibilizados, o mercado está entendendo que a inflação não vai ser mais 3,72. A inflação tende a ser maior daqui para frente. E daqui a uma semana, daqui a um mês, pode ser que essa expectativa aumente mais ainda, né? Então, nós estamos aqui vendo um ciclo de inflação, né? Expectativa de inflação aumentando. Para você, como que isso te ajuda, né? Se você é investidor, ou você ainda não é investidor, você tem que se preocupar com isso, quer dizer que o mercado agora espera que uma inflação vai ser maior do que era esperada há um mês atrás. Você precisa, se você não tem, ter algum tipo de investimento que vai te proteger contra a inflação, ou se você já tem, talvez possa ser um momento de aumentar a exposição em investimentos que vão te dar essa proteção contra a inflação, porque a inflação no Brasil começa a ter uma expectativa de alta. A inflação no Brasil, historicamente falando, é sempre um problema. Então, sim, se proteger contra a inflação é uma necessidade básica de todos os investidores, seja investidor conservador, moderado, arrojado. Se proteger contra a inflação é muito necessário sempre em qualquer cenário, mas aqui fica muito claro que o mercado não espera inflação menor, e aí a gente pode entrar nas questões do porquê, mas aí seria tema para outro vídeo, mas a ideia aqui é só você saber interpretar se o número está crescendo ou se o número está caindo. Nesse caso aqui, inflação com expectativa de alta, então você deve se proteger contra a inflação, e aí existem diversos investimentos que fazem isso por você. É título público, Tesouro Direto, tem CDB, tem LCI, tem CRI, CRA, tem uma série de alternativas. Aí tem que entender o que é o melhor para você de acordo com o seu perfil, com o seu prazo que você quer ficar investido, mas tem opções para poder se proteger contra a inflação. No caso da variação do câmbio, né, do dólar, essa expectativa também vem aumentando. Você vê que há um mês atrás a expectativa era de R$ 5. Agora já aumentou para R$ 5,05, ou seja, a ideia, a expectativa do mercado é que o dólar não vai fechar mais num patamar menor como era esperado há um mês atrás, é um patamar maior. Você que tem que pagar alguma coisa em dólar, vai receber em dólar, então isso afeta diretamente você. Ou ainda mais para você que quer investir atrelado à moeda americana, se você entende que aqui é um bom balizador, que o mercado já espera um dólar maior, que o dólar vai continuar se valorizando ao longo do tempo em relação ao real, que é o que acontece historicamente, o real sempre perde valor ao longo do tempo, principalmente no longo prazo, né? A gente tem algumas variações de curto prazo, que é o real se valorizando em relação ao dólar, mas na normalidade, olhando para um prazo de 10, 15, 20, 30 anos, é normal o real perder valor em relação ao dólar. Então, para você que quer investir atrelado a alguma moeda mais forte, talvez o dólar pode ser uma alternativa, porque o mercado financeiro entende que a expectativa é que o dólar vai aumentando ao longo do tempo. Mesma coisa aqui para a taxa Selic, né? Que a taxa Selic basicamente é o que rege ali o mercado de renda fixa, também tem seu impacto no mercado de renda variável, é uma proxy para o CDI, né? CDI e Selic andam sempre em conjunto ali. O mercado esperava há um mês atrás que a taxa Selic terminal em 2024 seria na casa de 9,63. Hoje já pulou para 10,25, né? Nós estamos no momento de juros que está caindo, né? Nós estamos no processo de juros em queda, porém essa queda provavelmente vai ser menor do que era esperada há um mês atrás, no começo do ano, por exemplo, dado várias outras questões econômicas, gastos de governo, dólar que está se valorizando, dentre várias outras questões que vêm acontecendo na economia, o mercado já entende que a Selic não vai ser tão baixa assim como esperava há um mês atrás, ela vai ser maior. Isso significa que o momento é você poder fazer boas tomadas de decisões aqui. Se o mercado espera uns juros que vai cair menos do que era esperado anteriormente, talvez isso vai impactar na sua alocação. Então, se você está com um investimento que é muito pré-fixado, com esses juros não caindo tanto assim, quer dizer que esse ativo que você tem, ele não vai se valorizar tanto quanto você esperava. Se você tem investimentos pós-fixados, você entende que daqui para frente, se o mercado espera que os juros vai cair menos, a sua rentabilidade no investimento pós-fixado também vai cair menos. Ele vai conseguir se segurar, vai conseguir se manter, porque o mercado pelo menos espera que isso aconteça. Então a ideia aqui não é cravar o número que vai ser lá no final do ano, não se apegue a isso. A ideia é você entender qual que é a expectativa do mercado financeiro ao longo do tempo, né, sempre semanalmente, em relação a essas variáveis. Se o número de juros vem subindo ao longo do tempo, então a gente tem uma expectativa de que os juros não vai cair como era esperado. Se a expectativa aqui é que o câmbio, que o dólar vai se valorizar ao longo do tempo, então você tem que se posicionar, pelo menos deveria se posicionar de alguma forma, para poder se proteger ou ganhar dinheiro com esse câmbio subindo. Então,
Aqui no resumo é só para te dar uma sensibilidade de qual que é a direção do movimento, se é para cima, se é para baixo, se os juros vai diminuir, se os juros vai cair, se o dólar vai aumentar, se o dólar vai diminuir. Não é te dar o número cravado em si, tá? Se você fosse pegar o número cravado em si, nunca vai acertar. O relatório não é para isso, não é para acertar o número final. O relatório é para te dar uma direção. Qual que é a expectativa? Vai aumentar ou vai subir os juros, a inflação, o dólar, a economia em relação ao PIB? Então, essa é a intenção do relatório, tá? É isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá uma curtida. E como prometido, esse mês de junho nós temos algumas promoções nas assinaturas que nós temos. Promoções bem interessantes, faz parte aqui do Arraial da TIC, né? O mês de junho ali, festa junina. Nós temos assinaturas de fundos imobiliários, FINFRA, FIAGRO, renda fixa, ações, alocação internacional. Os descontos chegam a ser de até 40%, então é uma baita oportunidade de você assinar nossos relatórios com um desconto que é bem relevante. Então aproveita, o link está aqui embaixo na descrição. Abraço.